Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos mostrar os livros que chegaram cá a casa durante o mês de fevereiro. São alguns livros que já estavam planeados e alguns que vieram parar cá a casa, um deles com uma história curiosa. Quando eu chegar lá eu conto-vos. Portanto, venho mostrar os livros que chegaram cá a casa. Estão aqui coisas com expectativas assim um bocadinho elevadas, portanto eu vou passar a mostrar-vos quais são. O primeiro é aqui Dark Mirror, da Samantha Shannon. É o quinto livro da coleção de Bone Season. O primeiro livro já esteve publicado em Portugal, era A Estação dos Ossos, pela Presença. Eles não deram continuidade à série, entretanto eu já tive esse livro em português, acabei por o vender. E já tive os outros livros dessa coleção na edição que tinha a capa branca, mas entretanto a autora criou estas edições com esta capa que acaba por ser completamente diferente das anteriores e que são as edições Author Preferred. Portanto, ela fez algumas alterações a nível de texto e estas são as edições que já têm essas alterações com as quais ela se sente mais confortável. Não serei a pessoa mais indicada para vos dizer quais são as alterações ou porquê, porque eu ainda não me estreiei com a autora e portanto os livros têm estado a chegar cá a casa, mas eu ainda não me estreiei. A verdade é que eu comprei A Estação dos Ossos na altura em que ele saiu, não cheguei a ler, entretanto houve aqui o tempo a passar e como a coleção nunca mais saiu, eu acabei por adiar. Mas quando comecei a comprar em inglês, comprei-os todos seguidos e este é então o volume 5. A autora está neste momento a fazer revisão ao volume 6 e é suposto esta coleção ter 7 volumes. Sobre o que é, não vos sei dizer, só sei que estou com algumas expectativas para esta autora em específico, porque eu acho que vou gostar muito da escrita dela, não me perguntem porquê, mas há autores assim que me dão uma sensação de eu vou gostar. Portanto, já está aqui o volume 5 e eventualmente os 2 volumes que faltam para a coleção vão chegar e eu hei de começar esta coleção e ser muito feliz a lê-la. Depois tenho aqui, imagino como seria criar um novo futuro de Ken Robinson e Kate Robinson. Ken Robinson tem o livro O Elemento, um livro onde ele fala sobre o facto de que quando nascemos temos algumas aptidões que nos são quase inatas e essas aptidões nós ou lhes damos continuidade e as desenvolvemos ou então deixamos que elas sejam abafadas, mas é qualquer coisa que faz parte de nós. E portanto, este livro é o livro que ele estava a escrever na altura em que faleceu e portanto o livro foi terminado pela filha, Kate Robinson, e era quase um manifesto por esta ideia de devemos alimentar as coisas para as quais nós já temos aptidões. E como é que seria um mundo em que as pessoas pudessem desenvolver essas capacidades? Nós estamos num mundo em que a pressão da sociedade, da família, ter de fazer dinheiro para conseguir sobreviver neste mundo faz com que muitas vezes aquelas coisas que nós temos mais aptidão para acabem por não ser desenvolvidas, acabamos por não ter a possibilidade de lhes dar a devida atenção e o autor tem aqui então esta ideia de como é que seria se efetivamente o mundo nos permitisse ser aquilo que nós já temos como capacidades quase inatas. E, portanto, imagino como seria uma carta de amor ao potencial humano, uma celebração do que nós, como espécie, somos capazes de fazer e de ser se criarmos as condições certas. É um grito de guerra para revolucionar os nossos sistemas educativos, o modo como gerimos os nossos negócios e estruturamos os nossos sistemas sociais para que possam trazer à luz o melhor de cada pessoa. Portanto, eu gostei muito de ler O Elemento, estava muito curiosa com este e agora já está cá em casa. Vai ser um complemento fantástico esse livro de certeza absoluta, já está aqui. O próximo, comprei aqui A Última Missão de Gwendy, de Stephen King e Richard Chizmar, o livro em que volta a haver aqui uma escrita a 4 mãos. Portanto, o primeiro livro da Gwendy foi escrito entre o Stephen King e o Richard Chizmar, o segundo volume já foi escrito apenas pelo Richard Chizmar e neste terceiro volume voltamos a ter os dois autores a dar vida a esta personagem. Eu gostei imenso do primeiro livro, o segundo também gostei, mas houve assim uma ou duas coisas que poderiam ter sido feitas de maneira diferente e estou muito curiosa para ver o que é que acontece neste terceiro volume, principalmente para tentar perceber se aquilo que efetivamente dá vida aqui a algumas coisas que entram mais naquilo que eu gosto de ler, se vem do Stephen King ou não, porque eu gostei da escrita do Richard Chizmar, mas efetivamente houve 2 ou 3 detalhes em que eu pensei, ok, se calhar preferia que isto estivesse de uma maneira diferente, ou que isto não fizesse parte, ou já estamos a acrescentar muitos elementos. É uma história que acaba por abordar várias temáticas que cada uma merecia ser explorada de maneira um bocadinho mais individual, e o livro não é muito grande, é mais pequeno ainda do que este volume e portanto acabei por sentir que estava ali muita coisa em cima do prato e algumas coisas não necessariamente necessárias. Portanto, vamos ver, estou muito curiosa para fechar esta trilogia e portanto, e aqui
a última Gwendy. No vídeo de leituras de janeiro disse-vos que tinha começado a ler um livro, mas que não o tinha finalizado e que na realidade prolongou-se muito dentro de fevereiro e portanto ia contar como leitura de fevereiro, e a verdade é que esse livro estava na minha pilha de leituras para fazer nos entretantos, porque havia um livro da mesma autora que ia ser publicado em português e eu queria saber se o comprava ou não. No entanto, tendo em conta que já tinha cá o outro livro em casa, que me tinha sido oferecido pela Bárbara do Delicada como um Elefante, eu quis mesmo muito ler o livro que já tinha cá e que tinha sido uma prenda antes de investir em mais livros da autora. Lá está, há autores em que eu estou a conseguir fazer isso. Depois há os autores tipo Samantha Shannon em que eu estou a comprar tudo e ainda não li absolutamente nada. Isto é salto de fé. E eu estou a falar aqui da M.L. Wang, aqui com a Espada de Kaigan. Eu li o Blood Over Bright Haven e, sinceramente, bem, este está aqui, vocês podem perceber que eu efetivamente gostei. O outro está lido, eu vou-vos falar sobre ele nas leituras de fevereiro, e este aqui está, porque eu gostei imenso da escrita da autora, cujo livro anterior eu li ainda na versão que tinha sido de autopublicação, a autora entretanto passou para publicação tradicional, e neste caso também será de publicação tradicional. Portanto, temos aqui este tijolo. Se tiver algo em comum, penso que será esta questão de análise social, algumas questões mais bélicas, e eu tenho a ideia que aqui será mais bélico. O outro vai mais num sentido académico e este aqui, pelo que parece, será mais samurais, por aí fora. Uma história de guerra tionita. Portanto, vamos ver, mas estou à espera de uma análise social, de uma crítica social muito grande que também existe no outro. E este aqui, de certeza que não lhe fica atrás. Este então é o que a Bárbara já tinha lido antes de me oferecer o outro e ela tinha gostado muito, por isso é que me ofereceu o livro da autora. Vamos ver, este pequeno tijolo, este calhamaço já está cá à minha espera e aparentemente as pessoas têm estado a gostar muito. O próximo livro, e que me despertou atenção assim que vi em pré-venda, portanto tinha mesmo de vir, é aqui A Correspondente Virginia Evans, um livro onde nós vamos estar a acompanhar as várias cartas escritas por Sybil Van Twerp, uma senhora que durante toda a vida se comunicou por carta com as pessoas da vida dela para tudo e mais alguma coisa. Ela não gostava particularmente de telefones, o e-mail nunca fez grande sentido e, portanto, as cartas eram a forma que ela tinha de comunicar e de se expressar melhor. E sim, escrever uma carta e escrever um e-mail não é a mesma coisa. Eu já li este livro, ele vai estar nas leituras de abril, se não estou em erro, e portanto depois irei falar-vos um bocadinho mais, mas eu fiquei logo muito curiosa com o facto de termos um livro só escrito com cartas, porque ultimamente não é muito habitual chegar ao mercado, e depois porque diz-nos que é uma advogada aposentada e que será assim um bocadinho resmungona, de certa forma, e eu achei muito curioso e portanto quis muito ler esta história e, como eu disse, já está lido, depois irei falar-vos mais, mas a Sybil é uma pessoa muito interessante. O próximo é um livro que já esteve cá em casa, eu comprei-o, troquei-o, não consigo explicar porquê, porque eu estou desde essa altura a tentar perceber porque é que eu troquei, não sei. Ele entretanto até já subiu de preço, o que foi uma parvoíce para mim trocá-lo, porque agora tive que pagar mais por ele. Mas estou a falar-vos de Destemidas, volume 1, Mulheres que só fazem o que querem, da Penélope Bagieux, e eu já tenho até o segundo em casa e eu esse ainda nem sequer o li. Portanto, porquê que este tinha mesmo de estar cá? Na realidade, por causa de uma das histórias de uma das mulheres que está aqui, são todas muito interessantes, mas há uma em particular da qual eu sinto uma ligação mais forte. Porquê? Eu adoro O Feiticeiro de Oz. É mesmo um filme que está muito associado à minha infância, que eu via muitas vezes enquanto era criança, nem sequer percebia absolutamente nada porque eu não sabia inglês, mas O Feiticeiro de Oz é um dos filmes da minha infância, a par com O Submarino Amarelo. Não perguntem, Beatles também está na minha vida desde a infância, portanto, daquelas coisas que está e nunca desapareceu. Este livro aqui vai-nos falar sobre a atriz que dá vida à bruxa má do Oeste e que nós temos muita tendência a julgar as pessoas pela aparência e, portanto, ela já por si só tem aquele ar de resingona e má, muito bem escolhida para o papel, não é? A questão é que aparentemente a atriz era um doce de pessoa, tinha um passado como educadora de infância, as crianças gostavam muito dela e eu queria mesmo muito continuar com essa história cá em casa e, portanto, tive mesmo de voltar a comprar este livro, que já tinha estado nos planos há algum tempo, mas depois fui adiando, mas agora já está cá, portanto, Destemidas, Mulheres que só fazem o que querem, mulheres com pelo na venta. E depois, a minha última compra do mês de fevereiro é aqui, Echo, Mon Miroir, Les Chimères de Venise. Este é o volume 13 do Echo, Mon Miroir. Eu já vos falei destes livros
algumas vezes, até porque eu tenho estado a comprar, eles saem para aí um por ano, portanto, à medida que eu os vou comprando e que os vou lendo, tenho estado a falar sobre eles. Nestes livros nós acompanhamos a Fourmi é do nosso mundo, no entanto, numa viagem de avião que ela estava a fazer para Nova Iorque, se não estou em erro, porque é o primeiro livro, acaba por haver ali qualquer coisa no ar, e ela dá por ela a ir parar a um mundo paralelo ao nosso, daí o mundo miroir. Portanto, temos um mundo espelho do nosso, em que basicamente não houve o tipo de desenvolvimento tecnológico que houve. No entanto, eles não têm aviões, mas têm seres onde viajam lá dentro, portanto há sempre uma alternativa. Mais do que isso, a Fourmi, assim que entra neste mundo miroir, no Echo, vai descobrir que tem uma capacidade, provavelmente já herdada da tia, que tinha desaparecido há muitos anos, e depois ela percebe que afinal tinha ido parar aquele mundo. E o que é que a Fourmi consegue fazer? Ela incorpora pessoas que morreram e no fundo vai acabar por fazer uma investigação, até porque o que ela quer é livrar-se daquele espírito que a está a ocupar, e vai investigar então o que aconteceu com aquela pessoa, porque é de ter morrido muitas vezes, porque é que a mataram, porque muitas vezes são homicídios. E portanto aqui vamos até Veneza e eu estou muito curiosa, estou deserta para voltar aos Les Prechons, exato, Prechons, que são esquilos que acabam por ser os seres que orientam aquele mundo todo, assim um bocadinho nos bastidores, que a maior parte das pessoas nem se apercebe, mas eles estão lá, é quase como se fosse uma religião, mas eles também têm um segredo. Portanto, muito, muito curiosa com este volume, e vou continuar nesta história, obviamente. Não faço ideia quantos volumes é que é suposto isto vir a ter eventualmente um dia, porque não me parece que esta história esteja a caminhar para um final. Mas uma pessoa vai se divertindo com os volumes que estão a sair, porque efetivamente as histórias acabam por ser divertidas. E portanto, aqueles foram os livros que eu comprei. Tenho ainda aqui algumas coisas para mostrar que já não foram compradas por mim e que me vieram parar às mãos. O primeiro chegou à nossa loja pelas mãos da comercial da Presença e acabou por ficar comigo, com uma laranjeira amarga de Milena Palminteri, que eu estou muito curiosa porque segue aqui 3 mulheres e eu não tenho certeza se elas são da mesma família, mas tenho a ideia que sim. Uma grande família siciliana, 3 mulheres unidas por um segredo. Eu penso que isto vai acompanhando aqui várias gerações, entre os anos 20 e os anos 60. Portanto, temos aqui 40 anos de história, ou 50, dependendo de quanto das décadas é apanhado nesta história, mas vai levar aqui alguns segredos de família. Pelo que eu percebi na sinopse, tem aqui alguma inspiração numa história verídica. Vamos ver onde esta história nos leva, mas eu gosto de acompanhar famílias durante algum tempo. Gosto muito quando o foco está nas mulheres, tendo em conta que durante tantos anos foram esquecidas. E portanto, alguém pegar numa história verídica para desenvolver história parece-me extremamente interessante. Pode ser que depois na nota da autora dê para perceber quanto disto é inspiração, quanto disto é parte da história verídica. De qualquer forma, muito curiosa, e este acabou por vir comigo. Nenhum dos meus colegas se afinfou a ele e eu pensei, tenho interesse, vem comigo. Os próximos livros foram enviados por editoras e o primeiro que eu tenho para mostrar é então aquela história engraçada que eu disse no início que tinha. Portanto, pós-tempestade, ainda o caos, coisas ainda por resolver, muitas delas em casa dos meus avós. A minha garagem já estava inundada, tinha descido a água, se não me engano, no dia anterior. Era a minha folga e acabámos por ir para a casa dos meus avós para apanhar tudo o que era telhas, entulho, por aí fora, resolver tudo o que pudéssemos resolver, e acabou por ir a família toda, basicamente. Mas antes disso, eu estava à espera de algumas encomendas e portanto passei pelo único sítio que poderia ter recebido o correio se o carteiro estivesse a fazer distribuição, e eu tinha uma encomenda da Almedina e eu fiquei a olhar para a encomenda a pensar, eu não estava à espera de nada, eu não pedi nada, eu não encomendei nada, o que é que pode ser? E abri a encomenda e assim que bati com os olhos no título eu ri-me tanto. Vocês não estão a imaginar o quanto eu me ri, porque teve piada. Porque o livro chama-se Olá, bom dia, tudo bem? E eu tive vontade de dizer, não Martina, não está tudo bem. Portanto, nós aqui vamos acompanhar a Juno. A Juno gosta de ir para a internet fazer trabalho de vigilante. Portanto, ela vai se meter com alguns homens e extorquir-lhes dinheiro. E acaba por sentir que equilibra aqui alguns pratos da balança, basicamente.
E eu estou muito curiosa, eu não tinha ouvido falar deste livro, na realidade este foi um dos que me passou ao lado a nível de pré-vendas e portanto quando eu vi efetivamente o livro, lá está, não podia deixar de me rir do título porque efetivamente não estava tudo bem, estávamos a tentar resolver ainda muitas coisas, muitos problemas, porque foi quase logo a seguir à tempestade, tinha passado poucos dias, e porque efetivamente este tipo de história lembra-me um bocadinho um filme que saiu há alguns anos e que é bastante interessante, de alguém que combinava encontros e que depois acabava por tentar, no mínimo, assustar os homens com quem estava a sair, principalmente se eles tivessem sido desagradáveis. Eu tenho a ideia que a ideia será esta. Portanto, muito curiosa com este livro. Eu não sou a maior fã de ler rage, female rage, então, epá, lá está, porque muitas vezes é uma questão de vingança, e vingança mal aplicada porque depois é aplicada às pessoas erradas e isso incomoda-me. Portanto, dependendo de como está explorado, há a possibilidade de eu gostar muito ou a possibilidade de eu não gostar nada, mas deixa-me curiosa. Portanto, muito obrigada ao Medina por me ter enviado este livro, efetivamente foi uma surpresa e uma surpresa ainda mais com o título. Depois, também de surpresa por parte da Bertrand, tinha aqui A Lenda das Marés Mansas, de Helene Barreiro, que pelo que eu percebi pega numa história das metamorfoses do Ovídio e acaba por explorar aqui. É um livro que está ilustrado e tem umas ilustrações bastante bonitas em aguarela e eu estou muito curiosa para conhecer esta história, até porque eu tenho uma falha muito grande. Eu já tenho falhas com clássicos em geral, mas clássicos gregos ainda não me aventurei. Talvez porque tenha a ideia que não serão livros fáceis de acompanhar e não é só não ser um texto muito fácil, é que terá muitas camadas e que eu talvez não consiga chegar a elas todas, mas digam-me vocês desse lado se já leram, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, se são coisas que são mais fáceis de ler do que eu estou a imaginar, até porque também temos tendência a fazer um bicho de 7 cabeças dos russos, pelo menos eu sei que tenho. Depois quando começa efetivamente um russo, penso, qual era o problema da minha cabeça? Porque estava tudo na cabeça. São livros fáceis de ler, fáceis de acompanhar e com muitos paralelismos ainda com a nossa atualidade, infelizmente, em muitas temáticas infelizmente, e portanto digam-me se os clássicos gregos se também têm essa característica. Fazemos um bicho de 7 cabeças, mas eles são mais fáceis de ler do que aquilo que imaginamos. Deixem-me isso nos comentários, por favor. E o último livro que tenho para vos mostrar também foi enviado pela Bertrand, é aqui o Cell, do Stephen King. Nós temos aqui uma história que foi escrita em 92, na altura em que os telemóveis começaram a ganhar um bocadinho mais de terreno aqui com a população em geral, porque antes disso era só para pessoas com mais dinheiro, aqueles gigantes que andavam, por exemplo, nos carros, e portanto quando começou a ser um bocadinho mais global, a começar, não necessariamente em Portugal, então o King decidiu explorar e se houvesse uma onda de morte provocada pelos telemóveis. Eu penso que aqui, exatamente, é um contágio. Portanto, o que é que acontece quando os telemóveis se tornam máquinas assassinas? E eu tenho a dizer que eu gosto quando o King explora máquinas a ganharem vida, por assim dizer. Eu sei que isto parece muito estranho, ele já fez isto com carros, ele fez isto com uma máquina de lavar, aliás, nem sei, não era de lavar, era de espremer qualquer coisa. E eu tenho a dizer que esse conto foi dos melhores contos que eu já li até hoje e portanto estou muito curiosa com este livro porque para todos os efeitos não seria um caminho que alguém se fosse lembrar assim muito de explorar, e o King quando explora essas coisas assim, de dar vida a coisas que não é suposto terem vida, tendencialmente corre bem, pelo menos para mim, eu gosto, mas estou muito curiosa com este livro, principalmente agora que se fala nos malefícios dos telemóveis, não necessariamente da forma como ele explorará aqui, mas vamos todos pensar que isto é em 92 e nem toda a gente tinha telemóvel em 92. Estavam um bocadinho longe de toda a gente ter telemóvel, portanto, muito curiosa com esta história, muito curiosa para ver o que ele fez e eu espero muito que seja uma das minhas próximas leituras. Portanto, estes são os livros que chegaram cá a casa durante o mês de fevereiro. Como eu disse logo no início, são leituras para as quais tenho expectativas muito altas, porque estão aqui coisas muito boas, ou que eu acho que poderão vir a ser muito boas, e portanto digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se há algum dos livros que está aqui que faça parte das vossas estantes, se há algum que esteja na vossa calha, se há algum entra para a vossa calha, pelo menos ficarem de olho para ver se vos interessa ou não. Deixem-me isso tudo nos comentários, eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!